Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Luiz Fernando, Panda, em mais um vídeo tratando sobre aspectos da redação do Enem, tentando te ajudar a fugir, afastar de vez a possibilidade da nota zero e buscar uma nota legal, uma nota interessante que possa te colocar nos melhores cursos, nas melhores universidades. Hoje eu vim falar da unidade, vou ser bem cientificista, vou falar da unidade básica do texto, que são palavras. Imagina que o texto é um muro e cada palavrinha é um tijolo. Um tijolo torto, não dá nada. Outro tijolo torto, não tem problema. Mais um tijolo errado, não. Daqui a pouco o muro cai. Daqui a pouco o teu texto fica sem sentido. Muitos alunos meus, quando eu estou corrigindo a redação deles, eles tentam defender aquilo que está mal escrito. Professor, mas eu queria dizer tal coisa. O que tu queria dizer não interessa. Tu não vai junto no e-mail para o corretor, tu não vai junto com a tua redação, é que eu queria dizer tal coisa. Não. A única defesa, quem vai estar te representando e quem vai te defender diante do corretor e quem vai requerer uma nota para ti é o teu texto. E esse texto é composto por palavras. É preciso um apreço, é preciso um carinho, um cuidado com cada palavra. Imagina o seguinte, quando a gente está namorando, faz anos que eu me vi nessa situação, mas vai, tudo bem, né? Aquela parte da corte ou da sedução, ou do conhecer, conquistar uma pessoa, a gente mede as palavras, a gente busca a melhor palavra, a gente tenta falar bonito, a gente tenta, ser eloquente, ser convincente. Depois de um tempo a gente larga um pouco isso de lado. Imagina que tu tem que conquistar esse corretor. O cara está lendo tua redação, ele tem que olhar o texto e se sentir assim, acarinhado. Ele tem que sentir que tu teve todo o cuidado. Esse não é um texto para qualquer pessoa. Esse não é um texto que vai para dentro de uma gaveta. Esse não é um texto que vai ser guardado dentro de um cofre que vai ser queimado. Ele vai parar na mão de uma pessoa que tem o poder de decidir se tu vai entrar na universidade ou não. Como? Te dando uma nota. Então eu preciso de um certo cuidado, na verdade até um respeito por esse profissional que está lá corrigindo a tua redação. Alguns aspectos sobre palavras. Primeira grande dica. Como é que a gente enriquece o nosso vocabulário? Lendo. O que eu leio? Bom, isso eu dei dica no vídeo anterior, quando eu estava falando sobre estratégias argumentativas, e eu falei sobre citação de obra-autor, falei sobre fatos comprováveis, né? Dá uma olhadinha lá no vídeo anterior que eu dou algumas dicas do que ler, já que não dá para ler tudo, num curto período de tempo. Mas a leitura, quem lê bem, quem lê bastante, escreve bem. Quem lê coisas interessantes, tem um vocabulário interessante. Quem lê coisas difíceis, tem um vocabulário, não digo difícil, mas mais rebuscado, mais incrementado. Leitura é fundamental. É preciso cuidado com as palavras, tá bem? Mas tem uma dica aí. Tu não domina a palavra X, não usa. Tu vai usar errado. Eu me lembro que eu tinha um aluno que queria usar a palavra inexorável. E aí ele botou a palavra inexorável no texto e eu perguntei, tá, beleza. O que quer dizer inexorável? Aquilo que não se acaba. Eu digo, hã? Aquilo que não se pode negar. Eu digo, isso é inegável. Aquilo que não tem fim. Eu digo, isso é eterno. Aí ele começou a tentar, tá, professor, não sei o que é inexorável. Não sabe? Parabéns, não usa. Se tu não tem certeza como que uma palavra deve ser utilizada, qual o real significado, não usa. Por falar em significado das palavras, é importante dizer o seguinte, cada palavrinha tem um significado. Cada uma quer dizer uma coisa e a substituição dessa palavra carrega uma gama de significados que vai alterar o sentido daquilo que tu está querendo dizer. Falei difícil? Vamos lá. Te dar um exemplo disso, a tal da sinonímia, ou seja, o jogo dos sinônimos. Na língua portuguesa não existe sinônimo perfeito. Não existe. Não existem duas palavras que queiram dizer exatamente a mesma coisa. Se eu substituo uma palavra por um sinônimo, ali eu estou acrescentando algum conteúdo ou retirando algum conteúdo. É preciso ter cuidado. E por que é interessante eu pensar em sinônimos, professor? Sim, tu vai fazer um texto, por exemplo, sobre água. Quantas vezes tu vai escrever a palavra água no teu texto? 30 vezes? Toda vez que tu quiser te referir à água, tu vai escrever água. Eu me dei conta com um aluno, o Gerson, ele foi fazer uma redação sobre água e daqui a pouco ele não queria escrever água de novo, ele botou esse mineral. Eu digo, mineral, claro, vegetal, animal, mineral, que legal, é um mineral. Nem eu tinha me dado conta, nunca tinha parado para pensar nisso. E aí vale a dica importante, todas essas coisas têm que ser pensadas antes do dia da prova. Tu não vai ficar lá no dia da prova, no dia da redação, água, que mais que eu posso botar no lugar de água? Líquido, fluido,
Cara, pensa antes, organiza antes as tuas ideias. Pensa antes. Se eu for escrever uma redação sobre o trabalho, né? E caso eu queira falar do trabalhador, tá, trabalhador. Quantas vezes eu vou usar? No primeiro parágrafo usei 6 vezes a palavra trabalhador, não dá. Ah, então eu vou trocar por empregado. Opa, trabalhador, empregado é a mesma coisa? Não. Quando eu digo trabalhador, eu não necessariamente estou dizendo que ele é subordinado a alguém, que alguém paga o salário. Eu não estou dizendo isso. Quando eu uso empregado, eu estou incluindo significados aí. Eu estou dizendo que ele trabalha para alguém, que ele é mão de obra que está sendo, não sei se explorada, mas utilizada para que outra pessoa... Ou seja, eu sempre vou acrescentar conteúdos. Então, é importante isso. Nesse sentido, ou nesse ínterim, como diria um colega meu, né, também é importante distinguir o seguinte: oralidade da norma culta padrão. O manual do INEP, Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa Educacional, né, fala, tem um manual de redação, nunca ouviu falar? Dá uma olhada, vai lá, baixa no site, lê aquilo tudo. Não entendeu? Lê de novo. Não entendeu? Lê 20 vezes, pede ajuda para um professor. Ah, eu não estou estudando, não tenho professor. Conversa com o pai, com a avó, com a mãe, com o papagaio, vai na padaria, pede pro cara, me ajuda a ler isso aqui, não sei. Tá? Me manda uma mensagem, me manda um e-mail, eu tento te ajudar. Tem um manual. E um dos critérios de avaliação é não usar oralidade. O que é oralidade? A forma como a gente fala. A linguagem falada é diferente da linguagem escrita. Por que é diferente? Porque quando eu estou falando, junto com a mensagem, com as palavras, vai todo o meu gestual, que eu estou gesticulando, vai a minha entonação, o tom da minha voz, vai a minha expressão facial, vai um monte de informação junto. Então, de repente, se a palavra que eu usei, se ela é imprecisa, eu conserto isso com uma careta, com uma mãozinha, com um não, eu conserto isso. No texto, eu só tenho a palavra. O que representa a minha ideia é só a palavra. Então eu tenho que ter cuidado. Por escrito, as coisas têm um único sentido, aquilo que está escrito. E aí o aluno me vem com aquela boa e velha desculpa, ah, mas eu queria dizer tal coisa. Não vale. Então eu preciso ter cuidado, apreço pelas palavras. É preciso pensar, esta palavra que eu quero colocar aqui traduz exatamente a ideia que eu quero expor? Sim, deixa ela aí. Não, temos um problema. Tá, professor, essa palavra não diz o que eu pensei, mas eu não conheço nenhuma outra palavra que diga o que eu pensei. O que eu faço? Muda o que tu pensou. Troca de ideia, diz outra coisa. Nesse momento tu é incapaz de dizer aquilo que tu pensou, que tu sentiu, que tu intuiu. Então não diz. Diz outra coisa. Tá? Dicionário é uma coisa muito importante. Usa o dicionário, não sei usar. Usa o dicionário, vai lá, procura, vê. Tá? Bom, não te esquece, te inscreve na minha página no YouTube aqui, para tu poder ver os outros vídeos, para tu ter contato com aquilo que a gente está fazendo. Curte ou não aquilo, tem o dedinho com a mãozinha aqui embaixo. Né? Diz se gostou, diz se não gostou, faz comentário, sugere algumas coisas, pode me mandar e-mail, comenta, o comentário é muito importante, professores que estão assistindo, entra ali, dá uma dica, daqui a pouco alguma coisa eu esqueci de falar, e por escrito a gente pode estabelecer também um local, um fórum, uma seara, né? um ambiente para discutir e enriquecer esse trabalho, entra ali, troca ideia comigo, nos curte a fanpage no Facebook, lá nos acompanha nas redes sociais, e até o próximo vídeo, muito obrigado, grande abraço.